Olá você, telespectadora, olá você, telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Vão comentar, analisar as notícias com você, o advogado Marcelo Pavão, a também advogada Camila Amorim. E nós vamos começar comentando uma notícia que é de âmbito estadual, mas que atinge muito fortemente a Baixada Santista. O governo do estado anunciou um mutirão para tentar zerar, a meta é ambiciosa, a fila de espera por cirurgia. O cadastro tem quase 540 mil pacientes e na Baixada esse mutirão atinge 10 mil pacientes que aguardam cirurgia, Pavão. Boa tarde, Paulo Chifre, boa tarde, Camila, boa tarde a todos. Paulo, é assim, é uma daquelas notícias que a gente festeja sim, né? Porque vai ter um mutirão, muitas pessoas vão ser beneficiadas, né? Todos esses milhares que estão na fila. E saúde é aquela coisa, não dá para a gente ficar esperando o dia de amanhã. Então, desse ângulo, Paulo, festejo a informação do governador desse mutirão, desse adianto nas cirurgias. Por outro lado, Paulo, a gente realmente, enquanto cidadão, a gente gostaria de estar ouvindo realmente ampliar a rede, para que esses gargalos, ainda que sejam decorrentes da pandemia, mas o fato é que bem antes da pandemia a gente já tinha gargalo, a gente já tinha problemas no agendamento de consultas, de cirurgias, então a gente precisa cada vez mais ampliar a rede pública, conceder a regularidade máxima por período direto, sabe? A gente está aplaudindo esse mutirão, mas eu gostaria mesmo, do presente mesmo, que a rede pública fosse ampliada e que não houvesse mais gargalo de forma alguma, Paulo. Camila, boa tarde. Nós tivemos, eu não lembro se foi só São Paulo, capital, ou se foi estadual, aquele mutirão dos exames, que vários hospitais particulares também participaram e deu certo. Não solucionou o problema, que é como o Pavão disse, que é o que nós precisamos, mas deu certo. A fila dos exames foi zerada. Então, esperamos que agora também consiga zerar e que a partir do momento que zerou essa questão de cirurgias, que a gente consiga fazer as cirurgias, exames e tudo mais que a população necessita em dia. Porque não adianta tapar o sol com a peneira, colocar um band-aid quando tem um ralado, sendo que não é um ralado, que é uma coisa muito maior. Então, que aconteçam as cirurgias, que zere, tá? Que esse mutirão dê certo e zere a fila das cirurgias, mas também a gente tem que pensar numa solução definitiva. Não adianta que toda vez que a gente tem um problema, cirurgia, exames, consultas, não importa, na área da saúde, a população tem que esperar anos para fazer qualquer coisa, aí vem um mutirão, resolve naquele momento e dali a pouco todo o problema retorna de novo. Então, serve muito para o governo do estado pensar numa solução dessas filas, porque saúde é prioridade, e a gente sabe disso. E também nós estamos tendo um problema muito parecido em relação às perícias do INSS, que acumularam, que teve greve, que teve isso, que teve aquilo, e agora a fila também está enorme para as perícias. Então, a gente precisa de solução, não precisamos de medidas paliativas. Então, que o governo consiga agora, já que ele vai zerar, já que a intenção dele é zerar, que daqui para frente ele tenha um planejamento para atender a população da maneira que ela merece e da maneira que a saúde merece. Então, que sejam feitos... Aproveita agora que vai zerar, faz um planejamento para que não precise zerar de novo uma fila enorme daqui 1 ano, 2 anos. Uma outra notícia estadual, mas que também tem forte reflexo na Baixada Santista, é de que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado assume 100% das escoltas policiais de presos para julgamentos, para depoimentos, a partir do final do ano. Vem agora um período de treinamento
de 4 a 5 meses dos agentes contratados e vai deixar de usar PMs para essas escoltas. Por que atinge fortemente a Baixada? Porque a Baixada no ano passado teve o uso 30 mil vezes de viatura e 89 mil vezes de PM. Mais ou menos uma média de 3 PMs por viatura, né? Então, Paulo, é uma situação que eu vejo o seguinte, tá? Essa transferência, esse trânsito de presos para a audiência tinha que acabar. A gente já tem tecnologia para fazer uma teleaudiência, videoconferência, não há necessidade dessa transferência. Alega-se, né, a gente estava conversando antes do programa, alega-se que muitos desses comboios sejam determinados pela justiça e que aí cabe apenas ao Estado acatar a decisão. Então, que levemos a sala do júri para os presídios, que o juiz vá até o presídio, que seja dado segurança apenas a quem está livre, e não da forma como hoje acontece, que o juiz, toda a estrutura do fórum está aqui, e aí vem um comboio com diversas viaturas hoje da PM, amanhã serão da administração penitenciária, mas fato é que são, às vezes, dependendo da quantidade, são às vezes dezenas de pessoas mobilizadas para levar daqui para lá, de lá para cá, um presidiário, gasto elevado, quando a gente já tem equipamento de transferência, de teleaudiência. E aí, então, que a autoridade judiciária se desloque para os presídios e faça as audiências lá. E aí já vai ver se a situação da cadeia é boa, se é ruim. Sabe, se o juiz e o promotor público, se as autoridades passassem a frequentar os presídios, eles iriam ver se as condições são boas. Não aconteceria, por exemplo, o que tem acontecido no Rio de Janeiro, que restaurante faz delivery para prisioneiro, que entra cama de lençol bordado, roupa de banho bordada, como tem acontecido. Talvez uma das soluções, Paulo, seja levar as autoridades para os presídios. Aí eles vão ver se os presos têm condições humanas, se os policiais estão trabalhando com a segurança adequada, se eles mesmos estarão lá. Porque hoje o que se tem vão trocar a polícia militar por um agente penitenciário. Eu, sinceramente, Paulo, eu acho que isso não está certo do jeito que está evoluindo e, que nem você falou, estão sendo treinados. Será que o agente penitenciário receberá armamento necessário e essencial para brecar, por exemplo, uma quadrilha que vai tentar resgatar o seu parceiro que está no comboio? Isso é uma coisa que me preocupa demais, Paulo e telespectadores, porque é aquela coisa, vão dar um 38 para ele, vão dar um rifle ou vão dar uma metralhadora. Será que ele vai ter condição e treinamento balístico para isso? Então, assim, é muito mais coisa envolvida e eu acho que poderiam avançar muito mais do que apenas trocar PM por agente penitenciário, Paulo. Camila. Concordo com tudo que o Pavão falou, não tenho nada para falar. O que ele falou é exatamente isso. Hoje a gente tem um gasto muito alto, esse gasto também vai ser alto com os agentes penitenciários. Precisa ver, eles vão precisar ser armados até os dentes, porque hoje a gente sabe que durante o transporte de presos há muita tentativa de resgate do amiguinho que está lá preso. Então, assim, está exigindo esse treinamento, tem que ser um treinamento muito bom. E eu acho que não é um treinamento de 3 meses, de 4 meses, de 1 ano, que seja, que vá solucionar isso. Esses agentes penitenciários não foram até agora, vamos dizer, criados para isso. O foco deles até agora é outro. E é muito difícil você mudar isso do dia para a noite com um treinamentinho. Então, assim, esse pessoal vai ter que estar armado, vai ter que ter uma experiência, né, que eles ainda não têm, porque não é fácil lidar com esses transportes. Além de tudo, o transporte é caro, e esse dinheiro sai da onde? Do nosso bolso.
A modernidade, né, é que tudo vire tele alguma coisa. Nós estamos aqui, eu tô longe de vocês, mas estou aqui no jornal, toda quinta-feira com vocês por vídeo. Então, é muito mais fácil, é muito mais barato, o risco é muito menor se a gente tiver teleaudiências. Durante a pandemia, nós tivemos na área civil muita teleaudiência. Não sei, o Pavão pode dizer se também no Tribunal do Trabalho foi isso, mas no civil teve e deu super certo. Então, por que a gente também não pode fazer uma teleaudiência em relação aos presos? Economiza, vamos dizer, tempo, dinheiro, a própria segurança em si. Então, só vejo vantagem em ser teleaudiência ou qualquer coisa que hoje é a tendência do mundo. Por que não vamos modernizar? Por que a gente não vai em acordo com o que está disponível para a gente? Para economizar, para ter menos risco, para não ter tentativa de resgatar o amiguinho naquele momento. Porque treinamento de 3 meses não vai adiantar. A gente tem hoje em dia PMs armados até os dentes para fazer esse transporte e muitas vezes os amiguinhos conseguem resgatar o outro amiguinho que está sendo transferido, que está a caminho de uma audiência. 100% dos presídios paulistas estão aparelhados para teleaudiência, né, teledepoimento, mas tem juiz que faz questão do olho no olho, né? Leva o juiz para a prisão, leva ele lá para ver como é que está a coisa, às vezes até funciona, viu? Um intercâmbio, Exatamente, né? Ele visitar as cadeias para ver se a situação é boa, se é ruim. A polícia estourou ontem, desarticulou um barraco-bomba em Santos, na rua Chile, no bairro Vila Nova. Tinha crack, cocaína, maconha, lança-perfume, tinha um estoque diversificado ali. E foi um indivíduo em atitude suspeita, conseguiu fugir, se esconder, mas a polícia desarticulou o barraco-bomba. O interessante dessa notícia é que na semana passada aconteceu a mesma coisa em Guarujá, em Santa Cruz dos Navegantes, no bairro. E em março aconteceu a mesma coisa em Mongaguá. Então, a polícia está trabalhando, né? Mas é aquela coisa, Paulo, com absoluta certeza, a polícia está fazendo muito além do que aquilo que lhe é oferecido para atuar na área de inteligência. A gente vê, conversa com policiais, quer dizer, é gente assim se esforçando, quer dizer, isso que está acontecendo seria quase que um grande milagre, não pelo profissionalismo dos policiais, nada a ver, mas pelo que é investido em inteligência da polícia. A polícia, ela faz verdadeiros milagres com o pouco que recebe, com o quase nada, porque é muito difícil você estar na sociedade e você investigar, muitas vezes chegando a conhecidos seus. Tá? Eu tenho amigos policiais que falam que várias vezes eles esbarram com conhecidos e a coisa tem que seguir e vai seguir. Só que tem que seguir com segurança, com sigilo, com técnicas. E isso demanda tempo, demanda dinheiro e investimento. Então, assim, tomara que cada vez mais as nossas autoridades invistam nas polícias, que deem condições para isso. E eu já falei aqui, Paulo, eu sou um defensor de que aqui a gente não tinha que ter um Forte Apache, tinha que ter um castelo, uma Camelot para combater as drogas, porque o Porto de Santos é a principal saída do país. E até hoje parece que as autoridades não dão o devido valor à importância desse escoamento de drogas aqui por Santos. Então a gente precisa investir, precisa dar condições de trabalho à polícia e mais, os nossos legisladores precisam avançar na legislação penal que precisa fazer com que o crime não valha mais a pena. Essa história de, o flagrante, fica 24 horas, eu sei que a pessoa é o principal culpado, eu sumo 24 horas, eu sumo... A gente precisa modernizar a legislação penal. Do jeito que está, o crime vale a pena e os nossos policiais mais se arriscam do que cumprem sua missão. Mas parabéns, toda vez que a gente tem uma notícia dessa, é com muito orgulho das nossas polícias que a gente aplaude. Camila? O que a gente vê sempre é que quando a polícia quando a inteligência da polícia está no meio, eles fazem acontecer.
Então, eu acho que essa é a maior área que deveria, saúde, educação, mas a área da inteligência da polícia, porque os caras são muito bons, eles são muito bons. Quando eles fazem alguma coisa, vão numa investigação, eles vão até o fim, eles acontecem, eles acham. E é uma área que não tem investimento, né? Hoje em dia parece que está mais interessante dar arma para a polícia do que dar treinamento, do que dar outros meios da inteligência trabalhar. Então, como o Pavão disse, parabéns, a gente tem dado algumas boas notícias da inteligência da polícia trabalhando e indo até o final e alcançando o objetivo. Mas como o Pavão falou, né, eu acho que os governantes ainda não entenderam que o Porto de Santos é uma fonte, é a saída de drogas e a entrada também. O nosso porto, ele tem proporções que eu acho que as pessoas não entendem ainda o que acontece dentro do porto, como as coisas são grandes ali. E que vamos investir nesse combate no porto. Quer começar? Vamos ali no porto. A gente começa pelo porto. Depois a gente vai para a via aérea, via terrestre. Porque todas as notícias que a gente dá de droga, porto, porto, porto. E estamos falando sempre Porto Santos, tá? Não estamos falando do que existe no Espírito Santo. Então, assim, falta investimento, falta condições de trabalho para a inteligência da polícia. Porque ela, quando está ali, quando ela tem condições de fazer qualquer coisa, eles vão até o final, eles acham a agulha no palheiro. Então, eles estão de parabéns, mas eles precisam de investimento. A gente precisa ter uma resposta. E outra coisa que a gente sabe também, né, que o tráfico de drogas é o que faz movimentar mais essa bandidagem. Então, quanto mais pegar a droga na fonte, vamos dizer assim, no porto, via aérea, via terrestre, a violência tende a diminuir, porque eles que fomentam o crime. O Porto de Santos movimenta quase 150 milhões de toneladas por ano, cerca de 4 milhões de contêineres, um pouco mais de 4 milhões de contêineres. É muito fácil, é muito espaço para esconder a droga. As apreensões têm sido em grande quantidade, 20 toneladas de cocaína, em média, nos últimos anos, mas a gente imagina que se 20 toneladas são apreendidas, muito mais que isso, 10 vezes, 20 vezes mais do que isso, escapam da fiscalização. Depois do intervalo, o Opinião 2.0 vai analisar o que é um dos capítulos aí da briga, da guerra pelo ICMS dos combustíveis. A Câmara aprovou ontem e foi de goleada. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quinta-feira, o Marcelo Pavão, advogado, a Camila Amorim, também advogada, estão analisando as notícias com você. Camila, ontem a Câmara dos Deputados votou o projeto que limita a 17% o ICMS sobre energia, não é só sobre combustíveis, também sobre energia elétrica. A Câmara votou e foi goleado o resultado, foi aprovado por 403 votos favoráveis, contra 10 votos contrários. Ainda assim, existe dúvida se esse projeto vai se tornar realidade ou não, porque os estados que perdem a arrecadação pretendem fazer uma blitz no Senado. Pois é, Paulo. Essa questão tributária, né, é sempre uma questão muito sensível, porque para nós consumidores termos uma baixa de imposto ou um teto de imposto, quem arca com o resto é o governo. Tudo deveria ser assim, né? Porque a carga de impostos que nós temos é muito alta. Estava vendo uma matéria que falou que os paulistanos vão pagar até o final de agosto, todo o salário dos paulistanos são para impostos. Então a gente pensa, são 5 meses do ano que a gente trabalha duro só para pagar imposto. Então, assim, tem que pôr um limite, sim, precisa, mas a gente precisa também, além de limites, da reforma tributária. Porque o que nós temos hoje está muito ruim para o consumidor final.
tudo chega muito caro para a gente. A gente vê a gasolina, para mim, tá engraçado de ver o preço. Eu não tenho carro já há alguns anos e você olha, tá engraçado. Ontem eu peguei um táxi, o taxista falou, a gente teve um reajuste muito alto porque a gente não tinha muito tempo e pelo preço do combustível. Então a gente vê que, no caso, alta de combustível reflete em tudo. A energia também. A gente pega a questão de alimentos, né, que a gente estava falando agora no intervalo, que está tudo muito caro. Você faz comida em casa, quando você tem um fogão a gás, alguma coisa assim, ou o fogão, né, ou o chuveiro elétrico, não está dando para tomar banho mais, porque está tudo muito caro. Então a gente precisa de um basta, sim, de uma limitação em relação aos impostos, porque do jeito que está não dá para continuar. Mas também foi noticiado essa semana que se não tivesse aumento na questão do combustível do diesel, porque assim, o preço aumenta, automaticamente, como o imposto é um percentual, esse imposto também aumenta. Então, se não tivesse um reajuste no diesel, ia acabar o diesel. Então, assim, a gente precisa de uma reforma tributária, Paulo, não são medidas, assim, perfeito se barrar agora o ICMS, mas está na hora de botar essa reforma tributária para jogo, né? Há quanto tempo que a gente ouve falar que vai acontecer e nada acontece? Então, assim, não sou tributarista, não sei analisar imposto a imposto, o que está sendo ponto a ponto da reforma tributária. Eu sei que ela é necessária, porque o que a gente paga de imposto hoje está muito absurdo. Uma limitação é boa, mas não é solução. Um mês, ela falou agosto, mas é maio, né? Até o final de maio, o brasileiro trabalha para pagar imposto, viu, Camila? Você falou o número de meses certo, 5, só que você falou agosto, e agosto é o mês 8, nós estamos no mês 5, maio, até o final desse mês. É que agosto nasce da minha sobrinha, então tudo agora vai ser só agosto. Então é isso, né? Agora, Pavão, uma vez eu li um artigo do Antônio Hermílio de Moraes que eu achei muito interessante. Ele tinha 75 anos e ele falava assim, eu trabalho desde os 15. Nesses 60 anos, eu vi sempre reformas tributárias no Brasil, nenhuma para baixar imposto, só para aumentar. Exato. Esse é um grande problema, Paulo. O viés que a Camila abordou é perfeito, o excesso da carga tributária, mas eu queria trazer aqui para o comentário o outro viés que eu acho que é o mais imediato e que, claro, a reforma tributária, essa tributação, ela é danosa ao cidadão, mas é o momento. Ontem a Câmara aprovou por esmagadora vantagem, quer dizer, quem não olha, quem não lê a matéria, quem não vai atrás da informação, assim, foram 403 deputados que votaram a favor do projeto de limitação da alíquota do ICMS e apenas 10 contra. Então, vai falar, está todo mundo a favor. Não, não é que está todo mundo a favor. O presidente Bolsonaro e o governo, de uma forma ampla, defende a tese de que o combustível hoje está alto em decorrência da cobrança de ICMS. Assim, qualquer tributarista, que tenha minimamente conhecimento, sabe que não é o ICMS que está deixando o combustível caro. Só que não há condição de se esclarecer mais do que já foi esclarecido. Então, os deputados, o que eles propuseram? Vamos todo mundo votar, mesmo quem é contra, que é para de uma vez por todas se provar que não é o ICMS que faz o combustível ficar caro. E aí, como você, Paulo, e a Camila já mencionaram, o Senado o pessoal do grupo dos governistas se tocaram dessa bagunça que a Câmara fez a toque de caixa e vai barrar. Então agora vai ficar no Senado essa proposta, por quê? Porque se for aprovada essa limitação de alíquota, não vai cair o preço do combustível, porque a alíquota que hoje é cobrada é a mesma da época que a Dilma também fez a mesma coisa. E não caiu, porque o problema é que o real está valendo menos. A verdade é, a nossa moeda está desvalorizada. Como falar isso para a população e como falar isso para as pessoas que acham que é o ICMS? Incrivelmente, ontem ainda vi um deputado falar, eu sou contra, mas vou votar a favor. Nós estamos nessa loucura de
aprovar uma lei para provar que aquilo está errado. Olha a loucura que a gente está chegando. Paralelamente a isso, o presidente que foi demitido da Petrobras, o Coelho, emitiu um relatório dizendo que a gente já está num período que, se a coisa for levada imediatamente à correção dos preços, se imediatamente não for feita a correção dos preços, há real possibilidade de desabastecimento de diesel no Brasil. E a importação não será feita de um momento para o outro. Então a gente vive um momento muito importante, muito crítico, de muita atenção, que exige muito respeito ao que está sendo feito e cobrança também. A gente precisa que as autoridades falem, olha, vai abaixar o combustível por causa disso, mas não é assim que funciona. Então não adianta limitar. Por outro lado, nós vamos ver a questão do princípio da previsibilidade das cobranças. Se você vai fazer uma limitação de algo que é arrecadado pelo Estado, você não pode fazer isso de forma imediata, porque você tem que dar a antecedência necessária, porque isso envolve recursos que já eram contabilizados pelos governos estaduais. Então, a lambança legislativa é tão grande, mas isso pode causar um prejuízo tão grande à população, que a gente precisa cobrar e falar sempre antes que o pior aconteça, antes que a gente esteja com real desabastecimento. Paulo, a gente precisa cobrar e cobrar das nossas autoridades muito respeito aos contratos e ao que está sendo feito, porque a gente está andando a passos largos para inviabilizar a Petrobras e deixar um desabastecimento no país, Paulo. A mudança de controle da Petrobras vai ser complicada. Inclusive, já que a gente está falando de coisa cara, o jornalista e produtor rural Nilson Regalado, hoje ele deu uma dica importante, Camila. Nas próximas semanas, o feijão preto vai estar metade do preço do feijão carioca. Vamos usar essa dica, não? Lógico que vamos, lógico que vamos. Eu sou uma apaixonada por feijão. Se deixar, eu como feijão todo dia e como ele purinho, só temperado. Na minha casa, normalmente é o carioca, mas eu gosto dos dois e se um tá mais barato, vamos nele, né? Porque o que a gente puder economizar nesse momento é bem-vindo. Então, pessoal, a partir de agora, nossos telespectadores também, vamos de feijão preto. Até se tiver uma sobrinha de dinheiro, né? Já coloca aquela linguicinha, um baconzinho e quem sabe vira uma semi-feijoada todos os dias. Pavão, o curioso aí no caso é que o feijão carioca é produzido no Paraná e é mais consumido em São Paulo do que o preto. E o feijão preto é o mais consumido no Rio de Janeiro, onde estão os cariocas. Né? Mas o feijão é assim, você que não é de Santos, venha a Santos, vá à Praça Rui Barbosa e veja o Padre Voador, vá à Praça dos Andradas e veja Getúlio Vargas, vá à Praça Mauá e veja a República. Feijão é a mesma coisa, você compra o feijão paranaense, que é o carioca, o feijão preto, que é outro, e assim por diante. O importante é que o feijão é muito bom, o arroz talvez seja esse o segredo do brasileiro, que a gente, ao contrário de muitos povos, quando a gente tem acesso a uma alimentação com muita substância, Paulo. Pavão, bem rapidamente mesmo, ontem uma segunda surpresa em relação àquele imbróglio todo envolvendo aquele deputado fortão lá, o Daniel Silveira. A primeira surpresa foi quando o ministro do Supremo, terrivelmente evangélico, nomeado pelo Bolsonaro, votou pela condenação do Daniel Silveira, embora com uma pena menor, que inclusive me pareceu o melhor voto, 2 anos e 4 meses, né, e não os 8 anos que o Supremo concedeu. Aí o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma graça, um indulto presidencial para o Daniel Silveira, que não vai ter que cumprir a pena. Mas ontem, o Augusto Aras, que também é nomeado pelo Bolsonaro, Procurador-Geral da República, ele se manifestou da seguinte maneira: a graça é constitucional, o presidente agiu corretamente, mas ela não alcança os efeitos secundários da pena, ou seja, o deputado permanece inelegível. É surpreendente ou não é? Então, Paulo, pode parecer até surpreendente, mas a questão é o que está por trás
no trânsito, né, desse processo. Provavelmente o seu Daniel Silveira será candidato. Opa, tá aqui. Provavelmente o deputado Daniel Silveira será candidato ao Senado ou à Câmara. Por quê? Porque ainda vai esse parecer da Procuradoria-Geral, ele é em resposta a um pedido da ministra Rosa Weber, que é a relatora. Ela ainda vai proferir a sua decisão. Dessa decisão cabe embargos de declaração. Dos embargos de declaração cabe recurso ao plenário e depois é que vai ser decidido em plenário. Ou seja, muito provavelmente essa decisão do Procurador-Geral ela não vai ter efeito prático. O Daniel Silveira será candidato e aí a discussão vai ser outra. Ele vai ser eleito e aí vai falar, ele tem prerrogativa de trancar isso por conta de ser um novo cargo? E aí a gente já viu essa história com o Flávio Bolsonaro. Ele é acusado de rachadinha no governo do estado, como deputado estadual, e agora como senador a coisa foi anulada. O processo, o trâmite, Paulo, é o mesmo. Então, assim, o Augusto Aras fez mais uma vez aquilo que o Palácio do Planalto espera. Alguma coisa a acrescentar, Camila? Não, o que o Pavão falou é perfeito, eu só quero mais uma vez criticar, né, o nosso processo civil. Olha quanta coisa ainda cabe de uma pessoa que fez um ato ilegal, um presidente que fez uma coisa imoral, e ainda corremos o risco de alguém lá na frente definir que agora ele vai ter prerrogativas por ter sido eleito. Então, é inacreditável o que a gente tem aqui no Brasil. Essa decisão que mantém a candidatura, se houver uma dúvida em relação ao processo, como é que chama? É prejuízo irreversível? Exatamente. Para evitar um prejuízo irreversível. Exatamente. Quer dizer, ele vai provavelmente ser candidato, aí se ele for eleito, vai ficar sub júdice, aí vai entrar uma discussão se é algo feito na legislatura anterior, se pega, se não pega, se ele vai ter direito à imunidade parlamentar e for o privilegiado, zerando tudo. Zerou tudo, Paulo. Então, assim, nada fora do contexto. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, e nesta quinta-feira quem está analisando as notícias com você é a Camila Amorim e o Marcelo Pavão, os dois são advogados. Pavão, uma notícia que é estranha, assim, é que uma associação gaúcha, Centro de Indústria, Comércio e Serviço, tinha uma palestra do ministro Luiz Fux. Em qualquer lugar que vai o ministro do Supremo dar uma palestra, ele é recebido, é uma honra para o lugar, né? Os associados reclamaram, fizeram protesto, não queriam o Luiz Fux por causa dessas acusações ao Supremo de ativismo judicial. E o Centro de Indústria, Comércio e Serviço de Bento Gonçalves, que é uma região, é uma cidade numa região produtora de vinhos, forte na vinicultura, cancelou a palestra do ministro. Paulo, esse episódio, ele é uma das... talvez seja um dos melhores, entre aspas, vamos colocar assim, sinais de que a gente precisa parar para respirar e pensar, para a gente olhar para o país. Porque a história desse episódio, ela é tétrica, né? Foi feito um evento que estava vendendo, inclusive, convites para um almoço que teria uma palestra com o presidente da Suprema Corte Brasileira, lá em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Então, a gente primeiro precisa falar, é um reduto bolsonarista? Sim, nas últimas eleições, o presidente Jair Bolsonaro teve 81% dos votos na cidade, ali na região. Então, ok, respeito, né? A questão há uma identidade ideológica na cidade, os empresários fizeram um evento, convidaram uma autoridade, e aí, poucos dias antes, empresários ligados a
politicamente ao presidente Bolsonaro e seu grupo, começaram a tirar o apoio, a fazer ampla campanha para boicotar a ida do presidente Luiz Fux à região. Muitos dos apoiadores foram tirando o seu patrocínio, e até que a associação, que é a anfitriã do evento, cancelou o evento. No momento que cancelou, a OAB da região tentou reverter a situação e manter, mas a segurança institucional do presidente do Supremo, né, a segurança da Suprema Corte, entendeu que não deveria prosseguir e cancelar. Por que a gente está fazendo esse resgate, Paulo, e telespectadores, Camila? É que é para a gente deixar claro o seguinte: os ânimos políticos, o acirramento político no Brasil está tomando ares perigosos. Nós estamos falando de um ato de um desconvite à autoridade máxima do judiciário brasileiro, e que nós vimos recentemente, inclusive nos Estados Unidos e aqui no Brasil, diversas situações onde pessoas desequilibradas tomaram atitudes extremas, inclusive em relação à vida de outras pessoas. Nós não podemos e não temos o direito de incentivar esse tipo de acirramento político, ideológico. Você pode votar em quem você quiser, ter a vontade política que você quiser, mas esse tipo de atitude tem que ser veementemente recriminada, porque a gente está criando um palco para algo muito mais sério. Nós estamos criando palco para violência explícita, e isso a gente não pode concordar. São empresários de sucesso, que têm total direito de ir e vir aonde bem quiserem. Podem patrocinar o que quiserem. Agora, fomentar esse tipo de atitude, horas praticamente antes do evento, contra uma autoridade, isso é fomentar o ódio, fomentar esse acirramento ideológico, político, às vésperas de uma eleição que nem ainda bem começou. Então a gente precisa, seja quem você for, bolsonarista, petista, centrista, nenhum dos dois, cirista, o que você quiser ser, não podemos e não temos o direito de fomentar a violência. Esse episódio precisa terminar com esse episódio. Nós não podemos esperar amanhã uma violência de um tiro, de uma outra facada, seja lá o que for, para a gente tomar uma atitude. Então a gente precisa pregar democracia, liberdade de expressão, mas com muita responsabilidade, Paulo, porque está muito sério. Esse episódio é assustador o que foi feito. Poderia ter terminado muito mal. Então, senhores e senhoras empresários de Bento Gonçalves, bolíssima fora. Vocês não honram o país. É uma região linda, maravilhosa, pujante, que vocês precisam ter responsabilidade antes de tomar essas atitudes. Paulo. Camila. Perfeita, mais uma vez, a colocação do Pavão. E essa lembrança, né, de que, vamos dizer, o ódio, hoje em dia, junto a as extremidades, né, que nós estamos tendo, está levando a consequências mortais. A gente tem visto muito, tudo é extremidade hoje. Se você não é Bolsonaro, você é lulista. Se você não é lulista, você é bolsonarista. E assim, o desrespeito às autoridades. Não falo só em relação ao Fux, que é a nossa autoridade máxima do judiciário, mas eu falo em relação à autoridade de forma geral. Não existe mais o respeito às autoridades, fruto muitas vezes das atitudes das mesmas, mas não importa. O respeito a gente tem que ter, não importa a opinião política, não importa a profissão, não importa a cor de pele, não importa nada disso. A gente deve respeito. E o que a gente tem visto, o que aconteceu agora, foi inadmissível com a Associação Gaúcha. Ela desrespeitou
não só a posição do Luiz Fux como autoridade máxima do judiciário, mas também desrespeitou como pessoa, como ser humano, como advogado. Eles desrespeitaram tudo. E a gente tem visto, principalmente nos Estados Unidos, né, que esse desrespeito, que não está sendo mais dado o devido valor, que não está sendo passado, não digo nem em gerações para gerações, mas eu acho que também não está sendo ensinado às pessoas, lá está resultando em morte. Lá, e aqui no Brasil, certamente a gente tem também esse resultado morte, porque nós não noticiamos tudo, eu acho que nós nem temos acesso a todas essas informações de mortes por falta de respeito, mas a gente tem muita informação de agressão a LGBT, agressão por conta de cor de pele, falta de respeito por posições políticas. E aí a gente pega uma associação de uma região importante, de uma região produtora de vinhos, exportadora, uma região importantíssima para o Brasil, e eles dão esse exemplo de desrespeito. Não digo só pelo Fux ser autoridade máxima judiciária, mas digo por ele ser uma pessoa. Nós devemos nos respeitar. Não é porque eu não concordo com você em algum ponto que eu tenho direito de desrespeito. Eu tenho direito à minha opinião, você tem direito à sua, mas isso não pode ser levado a um desrespeito. Então, acho que é muito importante a gente ressaltar isso. Nós vivemos numa democracia. A democracia, na verdade, é o nosso maior patrimônio social no Brasil. E numa democracia, quando você tem divergência, não ódio, se você diverge de uma pessoa, se você entende, eles entendem que há ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal, embora 2 semanas atrás aqui, no Opinião 2.0, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ramon Mateus Júnior, santista, disse que todas as decisões do Supremo têm se pautado sobre a Constituição, em cima da Constituição, inclusive a pena ao Daniel Silveira. Ele falou, é exagerada? É, mas está prevista na Constituição. Então você ouve o outro lado, você argumenta. Seria muito melhor para esses empresários ouvirem as razões do Luiz Fux, argumentarem, perguntarem, do que ter essa atitude odiosa que eles tiveram. Agora, um estudo do Instituto Gallup, que foi traduzido, foi referenciado, foi estudado e foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que o nível de insegurança alimentar, algumas expressões, a falta d'água virou insegurança hídrica, o mais barato virou tendência favorável de compra, e a fome virou insegurança alimentar. Insegurança alimentar no último ano você teve algum momento, pelo menos, em que você não teve recursos para comprar os alimentos da sua família. Atingiu essa insegurança alimentar 36% dos brasileiros. É um aumento muito grande em relação a antes da pandemia, quando já estava em 30%, e pela primeira vez o Brasil ficou acima da média de 140 países. Paulo, é uma situação muito triste e que, independente da situação e da ideologia de cada um, o fato é, muita gente está passando fome. Então, se você que está nos assistindo, durante a pandemia, colaborou de alguma forma com as pessoas menos providas, volte a colaborar, porque hoje essas pessoas estão passando até mais necessidades do que na época da pandemia. Então, se você ajudava, vamos ajudar. Independente da ideologia, do credo, da situação. Se você puder dar uma mão, dê, porque estão precisando. Camila, rapidamente. É muito triste, né, Paulo? Só vou fazer um comentário no sentido do que foi dito semana passada em relação ao frio. Quem tem condições, carrega alguma coisa dentro do carro, da bolsa, para que você possa ajudar essas pessoas que estão passando fome. Não precisa ser dinheiro, mas se você tem condições de ver uma pessoa que está ali passando fome, você pode pagar um PF num bar, alguma coisa, pague.
Se você pode carregar alguma coisa no carro, na bolsa, que você possa doar, faça. Porque a fome é muito cruel. Muito cruel. E a gente cada vez vê mais que aqui no Brasil ela está aumentando. E muito em consequência da pandemia, sim, mas isso não é só da pandemia. Existe há muitos anos no Brasil e muito tempo que as pessoas fingem que não vem. E agora chega, né, de fingir, vamos abrir o olho, vamos tomar uma atitude. Não precisa ser dinheiro, mas já que você compra na sua casa uma cartela de ovo, compra 2 e doa para alguém que esteja precisando. Tem um ditado, tem uma frase que diz que a vida imita a arte. A gente não vai ter tempo para comentar essa notícia, foi até o Pavão que me passou, mas é interessante, nos Estados Unidos, uma autora de um ensaio Como Matar Seu Marido, ela foi condenada ontem por ter matado o marido dela em 2018. 4 anos depois ela foi julgada e condenada. É a vida que imita a arte? Com certeza. Lembra aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que era o Grande Otelo, que ele fala assim, falhou, falhou. O Opinião 2.0 volta amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2. Por hoje nós agradecemos a Camila Morim e o Marcelo Pavão pelos comentários, a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. Agradecemos principalmente a você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, 13h45, 00:30 na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.